Olá pessoal, tudo bom? Então, nós vamos dar continuidade às nossas aulas de epidemiologia, tá? Só que agora num outro formato, né? Não com aulas remotas e aulas online, usando o sistema da Uniteams, o Educa, tá bom? Por meio de videoaulas e por meio também de chats, fóruns, tá? E de atividades avaliativas. Então, todas as quintas-feiras, né, às 2 horas, que seria no mesmo horário da aula, nós estaremos online, né, no Educa, para estar ministrando essas aulas para vocês. E hoje nós vamos dar continuidade aos assuntos que nós já estamos estudando, né? Então ele se iniciou com os tipos de pesquisas epidemiológicas, depois nós fomos para os bancos de dados, e a aula seguinte, né, seria uma aula prática que nós tínhamos até conversado. No entanto, nós estamos impossibilitados, né, de ter essa aula prática, então eu estou replanejando essa aula prática, tá certo? Que é para a construção do banco de dados, tá? Então, devido a esse contratempo que nós tivemos, eu estou replanejando ela e nós vamos seguir para uma outra, que é a análise dos dados epidemiológicos, tá? Que é a análise estatística desses dados epidemiológicos. As aulas que são feitas por videoaulas, no caso, elas vão ficar salvas, tá? No Educa, para vocês acessarem quando vocês quiserem, tá bom? No entanto, nós vamos ter aulas que vão ser aulas ao vivo, né? Nós vamos utilizar um aplicativo chamado Zoom. Eu vou querer que todos vocês baixem esse aplicativo para quando nós tivermos, eu mando o ID da aula para vocês, para todos entrarem e acessarem a aula, tá bom? Mas eu aviso antes para vocês o dia que vai ser. A outra questão é com relação aos prazos, tá? Então nós vamos ter atividades avaliativas, essas atividades avaliativas elas vão ter prazos e eles devem ser cumpridos. Por quê? Eu estabeleço o prazo no sistema e quando fecha aquele prazo lá no sistema não tem como mais eu reabrir, tá? Então vamos só se ater aos prazos para não perdermos esses prazos de envio de atividades. Eu desejo a todos uma ótima aula, tá? Que vocês possam estudar em casa também todo esse material que nós estamos disponibilizando por aqui, que vocês revisem ele em casa, tá certo? Isso é muito importante, tá? Então, um beijo grande, ótimos estudos e vamos para aula. Bom, pessoal, então dando início à nossa primeira aula de forma online, nós vamos falar sobre análise de dados epidemiológicos. Então, quando a gente fala de dados, de análise de dados epidemiológicos, nós estamos nos referindo à análise estatística desses dados epidemiológicos, né, que consequentemente já foram coletados e montados em um banco de dados, de acordo com o que nós vimos na aula passada. A análise dos dados epidemiológicos é a parte crucial dentro do processo de análise epidemiológica, tá? Por qual motivo? Porque a partir da análise dos dados epidemiológicos, por meio das análises estatísticas, que nós vamos conseguir verificar, né, as hipóteses levantadas mediante aquela determinada situação. Então, análise dos dados, né, na verdade, é uma técnica, né, que nós vamos utilizar dentro da epidemiologia, mas não só dentro da epidemia, também nós usamos em pesquisas clínicas e outros tipos de pesquisas científicas. Tá? Então, é uma técnica bastante utilizada no meio da saúde, dentro da saúde, por meio de testes específicos, né? Testes estatísticos, nós temos testes específicos e para cada objetivo nós vamos ter um teste estatístico diferente, tá? Para responder aquele determinado objetivo. E é claro também que o teste, a escolha do teste, ela vai depender das variáveis que vão ser estudadas, né? Vai depender muito das variáveis que vão ser analisadas. Dentro dessa perspectiva da análise dos dados, nós temos alguns modelos de estudo, né? Dentre eles a exploração, né? A formulação, testagem de hipóteses e a idealização da inferência. Tá? Então, quando nós falamos de exploração, nós vamos pegar esses dados que foram coletados e vamos explorar ele, analisando ele a fundo e verificando cada valor, né, numérico
que consta ali dentro daquele banco de dados. Depois disso, nós vamos partir para a fase de formulação. Quando a gente fala de formulação, é a parte de idealização e de formulação de hipóteses. Para depois nós testarmos essas hipóteses, que é onde nós vamos utilizar o teste estatístico para verificar qual é a parte verificável, né, e a parte verdadeira da hipótese, né? Qual é a hipótese verdadeira e qual é a hipótese falsa, tá? Ou seja, qual é a hipótese alternativa e qual é a hipótese nula, e para esta, né, qual é a resposta científica e significativa por meio da análise estatística que nós temos. E depois nós vamos partir para a idealização da inferência. Ou seja, nós já temos o resultado, nós já temos a hipótese, né, respondida, e aí nós vamos partir para a inferência dos dados. Quando nós falamos da inferência, né, da idealização dessa inferência, é a idealização do resultado, é a aplicabilidade desse resultado, né, como que esse resultado ele pode ser aplicável dentro da nossa prática clínica e da nossa prática profissional. Então, nós temos, dentro da perspectiva da análise dos dados, nós temos 11 etapas, né? 11 etapas que elas são ordenadas, e essas etapas elas são ordenadas ao ponto de organizar mesmo, né? Passo a passo, a análise desses dados epidemiológicos. Então, como primeiro deles, nós temos de o quê? Observar. Né? Então, quando nós determinamos o observar, é verificar o mundo, né? É verificar como está aquela determinada situação, né? Frente ao universo. Né? Como eu digo, frente ao universo, é frente à área geográfica, é frente a uma determinada região, uma determinada situação. Tá? Mas a primeira é a observacional. Que aí nós vamos observar todo o contexto, né, de saúde ou doença daquela determinada região, para que assim nós possamos passar para o segundo ponto, que é o de registrar. Né? Ou seja, nós vamos registrar aquela observação para então partir para as comparações, né? Ou, né, separações, tá? Que aí nós vamos fazer o que? As segmentações e as possíveis análises daqueles dados observados lá na primeira etapa. Depois nós vamos seguir para a análise. Né? Quando nós falamos da análise, tá? É um processo, né, que ele tem como objetivo sucessivo, né, há várias avaliações. Então, a análise e as avaliações, elas caminham juntas, né, a partir do princípio de que quando nós analisamos, automaticamente já estamos avaliando, tá? Que é onde nós vamos ter o conhecimento do todo, tá? Onde nós vamos fazer a análise de todo o universo observado ainda lá na primeira etapa e que logo depois foi registrado. Depois nós vamos ter a etapa de conceituação. Né? Então, quando nós falamos dessa etapa de conceituação, é a parte de categorias. Tá? São as categorias que, a partir dessas categorias que nós vamos elencar e organizar esses dados, nós vamos ter a formulação das hipóteses. Então, se nós temos uma determinada situação clínica observada, registrada, feitas as comparações, análises e avaliações e ainda conceituação, né, que a partir desse termo do conceito nós vamos categorizar, tá? Nós vamos partir para a formulação de hipóteses. Para depois dessas hipóteses, nós vamos testá-las, né? Testar essas hipóteses para verificar qual é a inferência, né? E aí nós vamos verificar qual é a inferência dessas hipóteses para que nós tenhamos uma conclusão concisa, tá? Ou seja, para que nós tenhamos um resultado e a partir desse resultado tenhamos aquelas determinadas conclusões a partir do objeto. Para depois seguir para a divulgação, né, desses dados
divulgação de novos conhecimentos acerca daquela determinada área e, consequentemente, a eleição, né, para seguir para a eleição de um novo saber dentro das ciências da saúde, dentro da epidemiologia, tá? Em um contexto prático, né, nós temos como exemplo a questão do novo coronavírus, né? Então, nós temos uma situação que nós partimos para observar um determinado fenômeno, né, que é o Covid-19. Essas observações, elas passam a ser registradas e comparadas e seguidas para uma análise de avaliação e conceituação, onde vamos definir categorias. Então, por exemplo, nós vamos levantar categorias dos números confirmados de casos no estado do Maranhão, Tocantins, Piauí, ou seja, do norte e nordeste do país. Né? Então, nós temos categorias. Quais são as categorias dos estados do norte e nordeste? A partir dessas conceituações e definições de categorias, nós vamos formular as hipóteses. Aí as hipóteses, nós vamos ver mais na frente que nós temos a hipótese nula e a hipótese alternativa. Esses dados nós rodamos eles no programa estatístico para que nós possamos testar ele, né? E é só assim ter a conclusão, tá? E, consequentemente, a divulgação de um novo conhecimento acerca de uma determinada situação de saúde ou doença. Quando a gente fala de análise de dados epidemiológicos, ele é muito parecido, né, com anagrama, tá? Onde nós temos o que dentro do anagrama? Um conjunto de letras, que desse conjunto de letras surgirão uma nova palavra. Então, é a mesma coisa com os dados, com um banco de dados, com os dados epidemiológicos. Então, nós temos um grupo de dados, nós temos um banco de dados com valores, com características, com definições de uma determinada situação clínica. Nós vamos pegar esses dados e vamos transformar esses dados em uma outra perspectiva, ou seja, nós vamos desmembrar esses dados, nós vamos analisar parte por parte esses dados para que nós possamos ter uma outra perspectiva e um novo conhecimento acerca daqueles dados epidemiológicos que foram coletados. Portanto, a análise, né, dos dados é a fase do estudo que se inicia pela decomposição, que é aquilo que eu já falei para vocês. É a distribuição, é a reorganização dos dados, né? Ou seja, do objeto, para quê? Para que nós possamos fazer a identificação e avaliação das partes. Né? Então, nós temos um grupo de dados. Esse grupo de dados, eles vão ser desmembrados, eles vão passar por um processo de decomposição, ou seja, de divisão ou de separação das partes, né? Para que depois nós possamos recompor esses dados para que tenhamos a construção do conhecimento. Ou seja, nós vamos pegar dados robustos e vamos esmiuçar e vamos desmembrar e fazer o processo de separação e decomposição desses dados para que no final nós tenhamos uma outra característica desses dados, né, bem detalhada, para que tenhamos a construção do conhecimento. E a análise de dados epidemiológicos, né, talvez não, né, na verdade a fase mais importante da investigação epidemiológica, tá? É a parte crucial de toda a investigação, de toda a pesquisa epidemiológica, porque a partir dela, né, que nós vamos ter a comprovação científica e estatística daquela determinada situação clínica. E a escolha da técnica estatística, ela vai depender do tipo de variável, tá? Para isso, nós vamos definir, né, e verificar aqui que nós temos dois tipos de variáveis. As variáveis quantitativas e as variáveis qualitativas, tá? Só uma observação que aqui não é tipo de pesquisa, tá?
Não é pesquisa qualitativa e nem pesquisa quantitativa. Na verdade, é o tipo de variável dentro da análise epidemiológica, tá certo? Só para deixar isso claro. Não é tipo de pesquisa, é tipo de variável, tá? Qual é o tipo de variável epidemiológica que nós vamos estar avaliando? Para isso, nós temos as quanti e as quali, tá? Então, quando nós falamos de variáveis quantitativas, né, são medidas a serem tomadas do sujeito, tá? E as qualitativas são os atributos ou características daquele determinado sujeito. Dentro das variáveis qualitativas, nós vamos ter dois tipos. As nominais, tá? As nominais e as ordinais. Então, quando nós falamos das variáveis qualitativas nominais, nós estamos nos referindo aos atributos que não apresentam uma ordem entre as suas possíveis classes. Por exemplo, quando nós falamos de gênero, né, quando nós falamos da presença de doença, quando nós falamos de concordância, né? Então, por exemplo, quando nós falamos, fizeram parte da pesquisa 30 homens e 20 mulheres. É uma característica nominal que nós estamos nos referindo ao gênero, né? Então, ao gênero daquele sujeito que fez parte da sua pesquisa. E ainda a presença da doença. X apresentaram a doença, Y não apresentaram a doença. Tá? É uma variável nominal. E ainda da concordância. X concordou em participar da pesquisa, Y não concordou em participar da pesquisa. Tá? E as ordinais, nós vamos nos referir a dados que referem à classe social, à escolaridade. Tá? São os dados ordinais. Ou seja, eles apresentam uma ordem entre as suas possíveis classes, diferentemente dos nominais, que eles não vão apresentar uma ordem entre as suas possíveis classes. E as quantitativas? As quantitativas nós vamos ter ela do tipo discreta e do tipo contínua. Quando nós falamos dos tipos discreta, nós estamos nos referindo às contagens, né? Ou seja, o que nós podemos mensurar de uma forma que ela não vai variar naquele determinado momento, tá? Como, por exemplo, o número de filhos, número de cirurgias anteriores, número de fatores de risco, tá? Então, por exemplo, se naquele momento, naquele período da pesquisa, a sujeita ela falou que tem 5 filhos, então naquele momento ela tem 5 filhos. É algo contável e que não vai variar, né, anteriormente. Ela pode mudar, por exemplo, se você for fazer a pesquisa com ela daqui 3 anos, pode ser que ela tenha mais um filho, né? Ou algum filho possa ter ido a óbito. No entanto, naquele momento da pesquisa, ela tinha 5 filhos. E se ela fala que teve 2 cirurgias anteriormente, então ela teve 2 cirurgias anteriormente. Tá? Então, é algo contável que nós podemos contar e verificar naquele determinado momento da pesquisa. Quando nós falamos das variáveis quantitativas de forma contínuas, né, nós estamos nos referindo àquelas que podem assumir qualquer valor real. Ou seja, antes de coletar os dados, nós não sabemos qual é o valor que vai dar. E aquele valor, ele pode modificar em questões de minutos, em questões de horas. Como, por exemplo, glicemia, pressão arterial. Tá? Beleza. E dentro do conceito básico de estatística, de análise estatística, nós temos 2 tipos de análise estatística, tá? Que é a análise estatística descritiva e a análise estatística inferencial. Então, quando nós falamos da análise estatística descritiva, nós vamos usar a estatística descritiva quando nós vamos fazer resumo dos dados, né? Então, quando nós vamos fazer um resumo geral daqueles dados coletados, né? A primeira parte de qualquer pesquisa científica ou epidemiológica é o quê? Apresentar os sujeitos daquela pesquisa
de uma forma resumida, que é o perfil sociodemográfico, por exemplo. Então, quando nós fazemos esse resumo da pesquisa, do perfil sociodemográfico, para apresentar os sujeitos, né, nós vamos usar a estatística descritiva, né, que o objetivo dela é o quê? É fazer a informação, é informar quem são os sujeitos, informar as características daquele sujeito, ou dos sujeitos, na verdade, né, que estarão fazendo parte da pesquisa. E a inferencial é quando nós vamos fazer o processo de generalização dos achados. Ou seja, nós vamos aqui aplicar os testes estatísticos dentro da inferencial, aplicar os testes estatísticos para que nós possamos definir e verificar as hipóteses levantadas para que nós possamos chegar a uma conclusão. E dentro desse processo, né, nós temos a probabilidade, né? Então, probabilidade é um fenômeno cuja ocorrência ela não pode ser estabelecida de forma equivocada. Tá? A independência, né, nós temos a independência como uma variável, né, uma variável que ela é independentemente, que ela independe de outra, ou seja, ela não depende de outra variável, né, se a probabilidade de ocorrência de uma não influenciar na ocorrência de outra. Ou seja, nós temos aqui, por exemplo, duas variáveis independentes, ou seja, uma variável não vai depender da outra para que ela ocorra. Tá? Então, por exemplo, vamos supor, água parada e o mosquito da dengue, o mosquito Aedes aegypti, né? O que nós temos? A água parada, o mosquito vai depender da água. Então, são duas variáveis dependentes. Né? Então, elas aqui são dependentes. Quando é independente, é quando uma variável não depende da outra para que ela ocorra. Vamos levar em consideração ainda, dentro dos dados epidemiológicos, a tendência central, né, que a tendência central ela vai se referir à estatística que busca identificar o centro daquela distribuição dos dados, né, como o próprio nome já diz, qual é o ponto central daquela determinada distribuição dos dados. E a dispersão, né, a dispersão ela vai complementar a tendência central, porque enquanto a tendência central ela busca identificar o centro daquela distribuição, a dispersão ela vai representar e verificar qual é o grau de variação daqueles dados obtidos, né? Qual é a variação daqueles dados, como que aqueles dados estão dispersos dentro daquela análise estatística, né, observando o seu ponto de tendência central. Então, um outro aspecto também que nós devemos levar em consideração é a normalidade dos dados, ou seja, como que os dados estão distribuídos, né? Eles estão distribuídos de uma forma normal, dentro da normalidade. Para isso nós temos algumas curvas. Tá? A primeira curva aqui que nós temos de graus de normalidade é a curva que ela vai ser que ela vai ter assimetria à direita. Ou seja, o seu pico máximo, o seu ponto máximo, a sua tendência central, ela vai ser direcionada para a direita. E assim nós temos também a assimetria, que ela vai ser direcionada para a esquerda. O que isso quer dizer? Que a tendência central, ela está mais para negativo ou ela está mais para positivo, tá? E ainda nós vamos ter também a distribuição normal. A distribuição normal é quando os dados eles são distribuídos de forma homogênea, tá? Respeitando o ponto central dos dados. Diferentemente da assimetria à direita e da assimetria à esquerda. Observem aqui o ponto de tendência central da distribuição normal. O ponto de tendência central é bem direcionado no 5, diferentemente da simetria à esquerda. Da simetria à esquerda, o ponto de tendência central tende a ir mais para o lado esquerdo e na assimetria à direita, mais para o lado direito. Então, observem que, diferentemente da tendência central,
O 5 ele está fora do eixo de tendência central e está indo mais para a distribuição dos dados. Ainda nós temos mais 3 tipos de distribuição de normalidade, que é a distribuição platicústica, a distribuição leptocústica e a mesocústica. Então, observem que a diferença entre as três está justamente no processo de como esses dados eles estão distribuídos dentro da análise estatística, tá? Principalmente no que se refere ao eixo de tendência central, tá? Então, todas essas definições, todas essas variáveis inerentes à análise dos dados epidemiológicos, uma complementa a outra, tá? E sempre elas estão relacionadas. Então, dentro do processo de verificação se esses dados eles estão homogêneos, né, dentro da variância, nós vamos definir essa colocação epidemiológica como ela está relacionada à variabilidade dos dados, né? Ou seja, como que esses dados, como que é a variação desses dados entre duas ou mais amostras quando elas são comparadas, né? Como que elas estão relacionadas e distribuídas, tá? A sua variabilidade. Então, nós já falamos de hipóteses, né? E nós vamos retornar aqui nelas, nas hipóteses estatísticas, que aí nós vamos ter a hipótese H0 e H1. Então, quando nós falamos de hipótese H0, são as hipóteses nulas, né? E como hipótese alternativa vai ser a H1. E o que é uma hipótese nula e o que é uma hipótese alternativa? Então, quando a gente fala de hipótese nula, é quando nós não temos um resultado estatisticamente significativo, a nula. E a alternativa é quando nós temos, ou seja, então nós temos uma hipótese que nós levantamos, uma hipótese nula, e aí nós vamos testar essa hipótese para ver se ela é nula. Lá na frente nós vamos ver para cada teste. E a hipótese alternativa também, tá? Ou seja, a hipótese alternativa é quando tem um resultado estatisticamente significativo e a partir desse resultado nós conseguimos fazer a comprovação daquela pesquisa científica. E aí nós temos os testes teste estatístico e o nível descritivo desse teste. Então nós temos o erro do tipo 1 e o erro do tipo 2, né? Então, quando nós falamos de erro do tipo 1 e erro do tipo 2, está muito relacionado às hipóteses, tá? Então, o erro do tipo 1 ele vai ocorrer quando nós rejeitamos uma hipótese nula, tá? Uma hipótese nula verdadeira. Enquanto, né, o erro do tipo 2, ele vai ocorrer quando nós aceitamos a hipótese nula como falsa. Então, se nós estamos colocando o erro do tipo 2, aceitando que uma hipótese nula ela é falsa, consequentemente, a hipótese alternativa vai ser a hipótese verdadeira. Se nós estamos aceitando o erro do tipo 1, né, ou seja, a hipótese nula verdadeira, nós estamos colocando que a hipótese alternativa ela é falsa, tá? E um ponto também muito importante, que nós já até comentamos isso em sala de aula, é o poder do teste, né? O poder do teste estatístico, que nós vamos sempre levar em consideração um poder do teste estatístico, que é chamado de p-valor ou p-value, dependendo de onde vocês forem estudar, menor que 0,05, ou seja, é o erro tolerável, é o erro aceitável para a pesquisa científica. Então, se nós temos um P aceitável, que ele seja, para que ele seja, né, que ele tenha poder estatístico, ele tem que ser menor que 0,05, isso é igual a 5%, nós vamos trabalhar com nível de significância, né, de 95%. E
dentro do processo de análise desses dados epidemiológicos, tá, nós temos os dados qualitativos, né, que nós vimos anteriormente, e esses dados qualitativos, eles são distribuídos dentro do processo de análise dos dados como valor absoluto, né, que é o valor real, que é o valor numérico mesmo que foi encontrado, e o valor relativo, que é o valor de porcentagem daquele valor absoluto. Tá? Então, nós vamos expressar esses dados nesse formato. E os dados quantitativos? Os dados quantitativos, né, que são os dados que nós vamos utilizar para fazer a descrição e a característica esmiuçada daqueles dados, nós vamos levar em consideração o quê? Média, né, mediana, variância, né, que nós já vimos o que é a variância, como que ele vai se distribuir dentro daquela análise, assim como o desvio padrão, também nós já vimos, e o primeiro quartil, né, de 25%, e o terceiro quartil, que é 75%, valor máximo identificado e o valor mínimo também identificado. Então, só para definir e deixar claro o que é o primeiro quartil e o terceiro quartil. Então, aqui nós temos a média e a mediana do todo, de 100% daquela amostra, de 100% daqueles dados. Quando nós falamos de primeiro quartil, nós estamos falando só da análise estatística de 25% daquela amostra, daquela população que foi analisada. Então, do total, eu vou tirar 25%, né, o programa estatístico, vai tirar 25% daquela amostra e vai fazer a análise estatística com ele, para definir a média de 25% da amostra. E aí depois nós vamos ter também o terceiro quartil, que é com o quê? Com 75% da amostra. Então, nós temos com 100%, a análise com 100%, com 25% e com 75%. Em alguns softwares, né, eles dão também a análise com 50%. Então, tem 25%, 50%, 75% e com 100% da amostra. Por que esses dados são importantes, Dimitri, de primeiro quartil e terceiro quartil? Então, quando a gente trabalha, quando a gente analisa média, né, às vezes fica muito disperso no que se refere a como que uma variável vai influenciar na outra para a definição de média. Por isso é importante nós usarmos sempre a mediana e o primeiro e o terceiro quartil. Por quê? Dentro do primeiro quartil, nós vamos verificar se a menor quantidade, né, é que está representando o total, ou se é a maior quantidade que está representando o total para definição e caracterização daquela média central, daquela média geral, que é o total de 100% da amostra, tá? Ou da população que está sendo estudada. Beleza. Então, para isso, nós temos o quê? Nós temos os testes estatísticos, tá? Que eles vão responder às nossas hipóteses. Né? Então, o primeiro deles que está aqui nessa tabela, essa tabela é do livro de Epidemiologia e Saúde, tá? Toda essa aula, na verdade, daqui vou deixar a referência no final. O primeiro teste que nós temos é o teste de Shapiro-Wilk. O teste de Shapiro-Wilk, ele vai definir as duas hipóteses, né, que nós temos, a hipótese H0, e aqui ele traz como HA, tá? Mas pode ser HA ou pode ser H1, tá bom? Isso vai depender muito de autor para autor. Quando nós usamos o teste de Shapiro, a hipótese nula é o quê? A variável segue uma distribuição normal. E a H1 ou HA, né, a variável ela não segue uma distribuição normal. Tá? Então, nós temos duas hipóteses, e essas duas hipóteses de distribuição normal ou não dos dados, elas vão ser testadas pelo teste de Shapiro-Wilk. O outro teste é o teste de Levine, né, o teste de Levine. Ele vai verificar as variâncias, né, como que as variâncias elas se apresentam, se elas se apresentam iguais ou desiguais, tá? E para isso nós temos as duas hipóteses também, hipótese nula e hipótese alternativa. Dentro de hipótese nula, né, nós temos o quê? Os grupos eles vão apresentar variâncias iguais e, consequentemente, na hipótese alternativa, tá?
os grupos eles vão apresentar variâncias desiguais, tá? Um teste, na verdade, dois testes muito utilizados dentro das pesquisas epidemiológicas são os testes de correlações, para verificar se aquelas variáveis uma depende da outra ou não, que é o teste de Q² e o teste de Pearson, tá? Então, quando nós temos o H0 como hipótese nula, é o quê? Que as variáveis elas são independentes, né? A variável ela não depende uma da outra. E como hipótese alternativa, nós temos que as variáveis elas são dependentes, ou seja, aquela variável x depende da variável y para que aconteça aquela determinada situação clínica. E, novamente, o teste de Q², né, que ele é, como eu já falei para vocês, ele é muito utilizado. E aqui nós temos ele também, o teste de Q² para adequação de ajustamento. Ou seja, como hipótese nula, nós temos as proporções são similares a um padrão, né? Elas são similares, ou seja, elas são iguais ou parecidas a um determinado padrão numérico. E a hipótese alternativa, as proporções elas são diferentes em um determinado padrão. O teste de Mayo-Weinert, né, nós temos também duas hipóteses, tá? Que é a hipótese alternativa e a hipótese nula, né? E para a hipótese nula, ela tem-se que os grupos eles apresentam postos médios iguais, né? Ou seja, eles apresentam médias iguais, tá? E a hipótese alternativa é que os postos médios eles são diferentes. Um outro teste também muito utilizado para testagem de comparações é o teste T, tá? O teste T ele vai verificar se a média é igual ou diferente entre os grupos, tá? Ou entre as situações, tá? Por exemplo, eu quero fazer uma comparação da pressão arterial sistólica de homens e mulheres. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou comparar a média desses dois grupos usando o teste T, tá? Eu vou fazer a comparação de médias. E aí eu tenho duas hipóteses também. A hipótese nula, de que como hipótese nula, eu tenho que a pressão arterial sistólica do homem e da mulher são iguais. Ou eu tenho como hipótese alternativa de que não, a pressão arterial sistólica entre homens e mulheres, elas são diferentes. Então aí eu tenho uma hipótese. Eu vou fazer o quê? Usar o teste T para comprovar se essa minha hipótese ela é verdadeira ou ela é falsa, tá? Se vai ser o erro do tipo 1 ou o erro do tipo 2, tá certo? Bom, então aqui eu deixo a referência, né, do livro que nós utilizamos para fazer essa aula, tá? Ele está disponível na biblioteca da Uniteams, mas acredito que esteja fechada, na verdade está fechada. Eu vou tentar baixar ele na internet, eu disponibilizo ele para vocês, senão eu faço o scanner do capítulo e disponibilizo aqui, tá bom? Então agora nós vamos para o Educa, tá? Para uma atividade que tem lá no Educa, uma atividade avaliativa. Nós temos o prazo de até hoje à noite para estar respondendo, tá? Aí vocês entrem lá no Educa agora para que nós possamos seguir com a atividade.